Então, meus amigos, é com alegria que temos aqui do lado o Bruno. O Bruno, ele ajuda a orientar a juventude nas noites de segunda-feira. Chegou aqui aos 12, 13 anos e arrastado, mas foi bom que a mãe arrastou, né? Porque a mãe do Bruno, compartilhava com o meu sentimento também, quer dizer, quem come do meu pirão participa da minha religião. Quer dizer, eu também trazia os meus filhos arrastados. Com 14 anos eu vi que se arrastasse mais ia ser ruim, eu deixei, mas a semente ficou. Hoje os dois são espíritas e o Bruno, além de espírita, é expositor, é estudioso. Então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, porque ele vai trazer um tema muito importante e de muito interesse para todos nós. Aqui. Boa noite, gente. Eu separei aqui como tema hoje, na verdade, a gente vai conversar um pouco sobre doutrina espírita, sobre Evangelho de Jesus e mencionar alguns livros. E eu penso que antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, é interessante que a gente defina o que a gente está falando. Assim como a gente, quando vai ler um livro e se depara com uma palavra que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente vai procurar fazer é conhecer essa palavra para poder entender aquilo que a gente está lendo. Então a gente vai recorrer a um dicionário. Então, para começar, o que seria a doutrina espírita? Se a gente pudesse definir ela em uma linha, em duas linhas, como se fosse uma resposta de prova, né? Objetiva, de maneira concisa. Como nós definiríamos? Doutrina é um conjunto de ideias. E o nome espírita complementa nos dizendo que a doutrina espírita é um conjunto de ideias trazidas pelos espíritos até nós. Então a doutrina espírita é um conjunto de ideias que os espíritos vão trazer, espíritos desencarnados, através de diversos médiuns, e que Allan Kardec, no século XIX, vai juntar todas essas mensagens que esses espíritos trazem, vai organizá-las, vai sistematizá-las e vai transformar essas mensagens dos espíritos em livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, entre outros. Kardec sempre fez questão de falar que esse conjunto de ideias não era dele, mas era dos espíritos. Por isso o nome espiritismo e não kardecismo, no caso, né? Então, doutrina espírita, conjunto de ideias trazidas pelos espíritos superiores através de diversos médiuns em diversos locais. Kardec organiza todas essas mensagens em forma de livros. Mas aí isso nos leva a uma outra pergunta, que é: por que esse esforço tão grande dos espíritos em trazer essas várias ideias que eles trazem, e esse esforço tão grande de um homem em reunir essas várias mensagens? Entre outras, qual é o objetivo da doutrina espírita? E outra vez, vamos tentar imaginar como a gente responderia isso em poucas linhas, de uma maneira objetiva. Qual é o objetivo da doutrina espírita? Respondendo, o objetivo dela é nos fazer melhores. Nos fazer pessoas melhores. Por quê? Sendo pessoas melhores, e quando eu digo melhores aqui, eu quero dizer em relação ao caráter, em relação às nossas virtudes, aos nossos defeitos.
fazendo-nos pessoas melhores, nós seremos mais felizes. O Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele diz o seguinte, no Código Penal da Vida Futura: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Ou seja, falando numa linguagem mais clara ainda, Kardec está dizendo que todo defeito que a gente tem é fonte de infelicidade. Assim como toda qualidade, toda virtude que a gente tem é fonte de felicidade. Por exemplo, uma pessoa que é muito irritada, a chance dela estragar o dia dela é grande. Então a irritabilidade é um defeito. A pessoa que é muito ansiosa, muito impaciente, a chance dela criar uma gastrite, a chance dela brigar com alguém é grande. E isso é fonte de infelicidade. A pessoa que é muito grossa, que é muito dura, ela vai ter poucos amigos e muitos inimigos. E isso é uma fonte de infelicidade. Ao passo que as nossas qualidades sempre nos vão trazer coisas boas. Então, num contraponto, a pessoa que é paciente, os problemas acontecem e ela consegue passar pelos problemas sem perder a calma. Não se irrita. E isso é para ela uma fonte de felicidade. A pessoa que é gentil, que trata os outros com carinho, com respeito, com educação, é uma pessoa que tem pouquíssimos inimigos, se tiver, e que tem muitos amigos, muitas pessoas queridas. Então essa qualidade dela, gentileza, educação, é uma fonte de quê? De felicidade. Então todo defeito que a gente tem é fonte de infelicidade e toda qualidade que a gente tem é fonte de felicidade. Então o grande objetivo da doutrina espírita é, através dos seus ensinos, nos fazer pessoas melhores. Fazer com que tenhamos cada vez menos defeitos e mais qualidades, porque assim a gente vai ser feliz. O grande objetivo é a nossa felicidade. Então, sabendo o que é doutrina espírita, resumidamente, faço agora uma outra pergunta para a gente definir uma outra palavrinha, que a gente ouve falar muito também aqui na Casa Espírita, e também em muitas outras escolas religiosas, que é: o que é o Evangelho? O que é Evangelho? É um livro, será? É muito mais. Definindo também de uma maneira bem resumida. O Evangelho ele é um código de moral. Ele é um código de ética que Jesus ensinou através das palavras e através dos seus atos. Então o Evangelho é um código de moral, um código de conduta. E a gente poderia dizer mais, que o Evangelho ele é um manual de instruções em como ser feliz na sua vida. Porque nesse conjunto de ensinos que Jesus trouxe para a gente, tem tudo o que a gente não deve fazer para ser feliz e tudo o que a gente deve fazer para ser feliz. De maneira que é interessante, porque esses ensinos trazidos por Jesus, eles são ensinos muito da vida cotidiana. Jesus não está falando de ciência, de filosofia. Jesus está falando sobre coisas que a gente vive todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Manual de conduta. E aí, vamos pegar alguns exemplos de ensinos de Jesus que encaixam bem no nosso cotidiano. Primeiro e mais famoso, quando lá no Evangelho de João ele diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O que é amar? Isso é profundo. Amar é querer o bem do outro.
Amar é querer a felicidade do outro e mais. Amar é ficar feliz quando você vê quem você ama feliz. Isso é amar. Isso é do nosso cotidiano. A mãe com filhos, familiares entre si, os amigos, entre as pessoas queridas. Um outro ensino, muito parecido, mas que não é o mesmo, que é quando Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é mais ou menos o seguinte: faça ao próximo apenas aquilo que você gostaria que fizessem a você mesmo. Então, por exemplo, alguém limpou a casa em que a gente mora. Nosso pai ou nossa mãe, ou o esposo ou a esposa. E dá trabalho limpar a casa. E aí você chega lá e suja a casa. Você gostaria que, se você tivesse tido todo aquele trabalho de limpar a casa, ou de lavar a louça, logo depois vem alguém sem consideração nenhuma, joga a louça, sem te ajudar pelo menos, sem lavar ela. Ou então entra com aquele sapato barrento, né? Aquela delícia. Então não é bom. E é uma coisa do cotidiano, fazer o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós. Um outro exemplo. Quando, por exemplo, nós temos a relação de trabalho entre chefe e subordinado. E muitas vezes o chefe, ele precisa dizer não. Não pode dizer sim para tudo. Só que a gente sempre tem duas maneiras de falar as coisas, né? A gente pode dizer não agressivamente e a gente pode dizer não de uma maneira educada. Então, quem de nós gosta de tomar um não agressivo? Então, essa é uma grande senha. Sempre que a gente for fazer alguma coisa, se imagina de fora. Você de fora, olhando você fazendo aquilo. Imagina se você ia gostar. Imagina que você é a pessoa com quem você vai fazer o que você está pensando. Você ia gostar? Então é uma regra de Jesus. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós. Reparem, os dois até agora são dois ensinos para o cotidiano. Estou querendo mostrar aqui que o Evangelho de Jesus não tem nada de misterioso. É manual de conduta para o dia a dia. Não tem nada de místico. Tem tudo de prático. Um outro. Porque o mais interessante era que Jesus ensinava aproveitando todas as circunstâncias da vida. Numa outra passagem, Pedro vai se aproximar de Jesus e vai perguntar o seguinte: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Eu acho engraçado esse número do Pedro, 7, né? Então tem um caderninho lá. Você já fez 7 besteiras contra mim, eu já perdoei 7. Depois disso eu não perdoo mais, né? É o limite. E aí Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E o perdão, a gente não pode confundir. Perdão não é esquecer. Esquecer é a amnésia. O perdão é quando você lembra do que aconteceu sem aquilo te abalar. Você consegue se desvincular emocionalmente daquela mágoa. E a mágoa é perigosa, porque a mágoa é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Essa é a mágoa. É eu engolir o veneno achando que o outro vai morrer. Então, na verdade, o perdão também é uma receita cotidiana para a gente evitar a infelicidade, para a gente ser feliz. É liberar essa poluição do nosso coração. Isso me recorda uma atividade que é feita com as crianças, uma aula da evangelização que eu já vi, em que você traz uma sacola com frutas frescas. E você traz uma outra sacola com frutas em processo de putrefação. E você abre a sacola com as frutas frescas. E tá aquele cheirinho bom, as crianças comem.
E depois você abre a sacola com as frutas ruins. E aí vem aquela caatinga pela sala, né? Meu Deus do céu, joga logo isso fora. Embrulha no plástico. E a gente usa isso para ilustrar que guardar a mágoa é guardar esses frutos podres dentro da gente, sem nós sabermos. Aquilo vai corroendo a gente. E é importante observar também que o perdão, ele não é algo instantâneo. O perdão, ele é um processo. Muitas vezes a gente vai demorar anos para conseguir perdoar. Então Jesus também não vem trazer nenhuma solução mágica, né? Jesus vem trazer para a gente padrões de conduta e de esforço. Às vezes a gente tem que se esforçar durante muitos anos para conseguir arrancar a mágoa do nosso coração. Então é um processo. Então reparem, todas as receitas para o cotidiano. Essa última passagem falou sobre perdão, ou seja, quando alguém erra com a gente. Mas e quando a gente erra com a pessoa? É a gente que tem que pedir perdão. E aí Jesus diz assim, quando acontece isso: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Ou seja, quando você errar, procura consertar logo, né? E você vê que até o poeta captou isso, né? Quando ele disse assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque pode ser que não haja amanhã. Pode ser que quando você vai pedir desculpa, a pessoa venha falecer, venha se mudar, venha ser transferida. Então a gente não pode perder a oportunidade. Ou então, quando, em outra passagem de Jesus, os homens da época pegam uma mulher em adultério. E aí a arrastam pelo meio da praça e a colocam na frente de Jesus. E perguntam: mestre, a lei manda que apedrejemos a mulher que é pega em adultério. O que você fala? O que a gente tem que fazer? E Jesus, escrevendo na areia, se levanta e fala: aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E aí narra os evangelhos que dos mais velhos para os mais novos vão saindo um a um. E só ficam Jesus e a mulher na praça. Só a pecadora e aquele que não tinha pecado. Ele era o único que podia jogar a pedra. E o que ele fala para ela? Dá um sermão? Não. Ergue ela, como quem tenta trazê-la de volta à dignidade, à vida, e fala: vai e não peques mais. Ou seja, vai e seja uma pessoa melhor daqui em diante. O que Jesus estava querendo ensinar com isso? Que a gente não deve julgar. Não devemos julgar. E tem um livro muito bom que todos nós deveríamos ler, não é um livro espírita, mas é um livro altamente moralizante, que é Os Miseráveis. Conta a história do Jean Valjean. Jean Valjean era podador de árvores, pobre, fica órfão. E aí passa a viver com a irmã, que tinha 11 filhos. O marido da irmã morre e ele passa a ter que ajudar a criar os filhos. Então ele nunca consegue dinheiro suficiente para alimentar tanta boca. Até que um dia o inverno chega, ele em desespero, porque não conseguiu dinheiro, menos emprego, e num desespero rouba um pão da padaria para alimentar. E é preso. Fica preso por 19 anos. Porque ele sempre tenta fugir da cadeia e a pena vai aumentando. Ele passa 19 anos porque roubou um pão para alimentar quem estava com fome. Quem vê de fora fala: é bandido, merece estar lá julgando, né?
apontando. Deve ter feito alguma besteira. Mas aí, se você for conhecer qual é a história, né? Caramba, o cara roubou um pão para alimentar quem estava com fome. Então, como a gente pode julgar sem conhecer a história dos outros? Tem uma frase bonita que o Haroldo Dutra falou numa palestra, que ele disse assim: seria melhor que nós não julgássemos. Melhor do que julgar é ouvir a história das pessoas. Porque toda pessoa tem uma história. E às vezes o que ela é tem muito a ver com a história que ela viveu. Então apontar o dedo é muito perigoso. A gente não conhece o coração do outro. A gente não sabe o que o outro passou. Então percebam, tudo que a gente está falando é coisa cotidiana, é coisa que a gente faz todo dia. Julgar, né? Ter que perdoar ou então ter que pedir perdão. Porque as pessoas erram com a gente erra com as pessoas. Ninguém é perfeito. Ter que pensar no que a gente vai fazer para saber se a gente gostaria que fizessem com a gente. Repara que os ensinos de Jesus são muito práticos. Repetindo. Tem uma outra passagem que Jesus diz assim: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque a vida, ela é um espelho. A vida reflete o que a gente dá para ela. Então, se nós formos severos e duros, isso vai voltar para a gente uma hora. Assim como se nós procurarmos ser pessoas justas, isso vai voltar para a gente uma hora também. Em uma outra oportunidade, Jesus questiona o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Argueiro, o cisco, né? Por que você consegue ver o cisco no olho da outra pessoa, que é uma coisa pequenininha, mas não vê, às vezes, um grande problema que tem no seu próprio olho? E aí, aproveitando a questão do julgamento, a gente tem que olhar um pouco menos para os outros e um pouco mais para nós mesmos. Porque a gente só vê os defeitos do outro. Mas nós também não somos santos, né? A gente também tem os nossos frutos podres lá dentro de nós. E é interessante porque a doutrina espírita, ela nos traz muito essa proposta de nós nos autoconhecermos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o seguinte, mais ou menos: qual era a maneira mais rápida, mais fácil de você evoluir, de você progredir, para ser feliz? E os Espíritos respondem que a maneira mais fácil de você evoluir, de você progredir, para você ser feliz, é o que um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. E aí o Kardec faz uma outra pergunta depois, questionando. A gente sabe que essa frase é muito legal, mas como é que uma pessoa pode chegar a conhecer a si mesma? Porque não é uma coisa tão simples. E aí quem responde é o espírito de Agostinho, que narra: fazei o que eu fazia quando era vivo. Ao fim de todos os dias, repassa tudo que você fez durante aquele dia. O que você fez de manhã, o que você fez na hora do almoço, o que você fez de tarde. E aí você vai separando tudo que você fez que não foi bom, tudo que você fez que foi bom. O que não é bom, se esforça para não fazer mais. O que foi bom, tenta manter e tenta melhorar. Então, não fica reparando demais no outro, senão a gente esquece de nós mesmos. Vamos reparar mais em nós mesmos. Tentar analisar mais o que a gente está fazendo. Uma outra passagem, quando Jesus diz assim:
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse ensino é um alerta de Jesus. Porque quando a gente nasce, nós saímos do ventre das nossas mães com as mãozinhas vazias. E quando nós somos chamados de volta, né? A gente volta com as mãos vazias também. Então a gente chega sem ter nada material e volta sem levar nada material também. Esse alerta de Jesus é em referência a onde está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Seu tesouro são os seus bens materiais? É só isso o seu tesouro? É o seu carro, a sua casa, sua roupa, sua aparência física? É só isso o seu tesouro? Isso os ladrões roubam. Isso a ferrugem consome. Isso as traças envelhecem. Ou seus tesouros verdadeiros são outras coisas. São as coisas que os ladrões não roubam. Que a ferrugem não atinge, que a traça não envelhece. Onde você está colocando seu coração? Só nas coisas da matéria? Ou você está levando em conta que um dia a gente vai ter que partir daqui? Porque encarnar, é você comprar o bilhete de ida e levar no verso o bilhete de volta, só que sem a data. A gente vai ter que voltar, mas não sabe quando. E a gente vive como se nunca fosse morrer. De uma outra feita, Jesus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta da salvação e larga da perdição. Jesus está querendo dizer aqui pra gente que esse negócio da gente ganhar mais virtudes e qualidades e superar defeitos é duro. É como você se espremer mesmo para passar por uma passagem muito pequenininha. A gente tem que ter grandes esforços para se vencer. Muitas vezes quando a gente fala que alguém venceu na vida, a gente se refere à parte material, né? Ah, fulano venceu na vida. A pessoa é muito rica, né? Tem muito dinheiro. Ou é bem sucedida profissionalmente. A gente nunca se refere a alguém que venceu na vida por ter vencido a si mesmo. Por ter chegado a um determinado ponto da vida e poder falar para si mesma, olhando para trás: poxa, eu melhorei pra caramba. Melhorei muito. E isso é uma coisa que é muito interessante da gente fazer ao longo dos anos, né? Olhar para os últimos 5 anos e pensar: o que eu mudei nos últimos 5 anos? Eu sou a mesma pessoa ainda nos últimos 5 anos? Porque no trabalho sempre cobram a gente para melhorar, né? Para ser cada vez melhor, melhor, melhor. E às vezes a gente vai crescendo profissionalmente. Mas e eu como ser humano? E eu? Estou crescendo? Estou na mesma ainda? Os mesmos defeitos há 20 anos? Porque uma coisa é você estar há 20 anos com defeito, mas lutando. Outra coisa é você estar há 20 anos se entregando. Porque a doutrina espírita ela não exige que você seja perfeito. Muito pelo contrário. Jesus disse, né? Eu vim para os doentes. Porque quem tem saúde não precisa de médico. O que a doutrina espírita pede é esforço, não é perfeição. Kardec define o verdadeiro espírita falando que a gente vai reconhecer ele pelo esforço que ele faz para se superar. Não por ser perfeito, mas pelo esforço que ele faz, o quanto que ele luta, o quanto que ele sua para se modificar. Não é pela quantidade de defeito ou de virtude.
Outra vez, Jesus diz: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita. Ou seja, o bem, quando a gente vai ajudar o outro, quando a gente vai ter um gesto de caridade, seja material ou seja moral, de ouvir, de dar um carinho, a gente tem que fazer isso por amor, não para aparecer. O bem tem que ser feito de coração, não de superfície. É uma lição também de humildade. Então repara como Jesus vem trazendo coisas muito, muito, muito práticas. É um manual de ética mesmo, é um manual de conduta. Todas essas coisas que a gente falou aqui, todas elas se encaixam no nosso cotidiano. A gente passa por tudo isso frequentemente. Necessidade de perdoar, de ser perdoado, de ser humilde, de pensar no que a gente vai fazer para ver se vai machucar o outro, de ser humilde, de fazer o bem não para aparecer, mas de coração. Por último, para a gente passar para uma outra parte, Jesus também diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é a lição da honestidade. Você ser honesto. Se esforçar para ser uma pessoa honesta. E aí, passamos por um outro ponto em que sempre ao longo da história da humanidade houveram pessoas formulando propostas e afirmando que essas propostas iam mudar e transformar o mundo para melhor. Então, alguns propõem que para o mundo melhorar você tem que adotar um determinado sistema filosófico. Outros propõem que para o mundo melhorar você tem que adotar esse sistema político. Outros afirmam que para o mundo mudar de vez você tem que adotar um determinado sistema econômico. Então há várias propostas em vários campos do conhecimento humano para se melhorar a humanidade. E isso é válido. Mas eu pergunto, a humanidade está bem? Essas propostas resolveram? Esses sistemas políticos, sistemas econômicos, sistemas filosóficos, resolveram? Ainda não. Jesus, há 2000 anos, também lançou uma proposta para a melhoria da humanidade. Só que a proposta de Jesus foi um pouco diferente. Ele seguiu por outro caminho. Ele não escolheu sistemas políticos, sistemas econômicos, sistemas filosóficos. A proposta dele para mudar a humanidade é outra. Qual é? A gente vai ler um trecho para responder isso, que é o capítulo 3 do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier e escrito pelo espírito Humberto de Campos. No livro, nessa parte, Jesus acabou de se encontrar com João Batista. Jesus está iniciando a sua vida pública, a sua missão pública. Ele se encontra com João Batista e vai para Jerusalém. Chega lá, e aí o livro vai narrar o seguinte: sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho.
Galileu, que fazes na cidade? Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel, que é o material que você vai bater para modelar a pedra, né? E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então aqui está a proposta de Jesus para melhorar a humanidade. A proposta dele é atuar no coração do homem. O diálogo continua. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. O Hanã ficou perturbado com a resposta. E ele questiona: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino, Jesus, foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos, de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galiléia distante. E eu peço para vocês guardarem esse trecho aqui. Essa parte do capítulo termina com Jesus saindo de Jerusalém e indo em direção à Galiléia. Jesus escolhe o coração porque os sistemas econômicos, filosóficos, políticos, eles procuram mudar o mundo de fora para dentro. Então o sistema pode ser o mais perfeito possível. Mas se o homem ainda tiver aqueles frutos podres dentro dele, ele vai corromper. Seja o mais perfeito que for a ideia para melhorar o mundo. Jesus escolheu ir na raiz. Vou transformar o coração do homem. Porque se eu transformar o coração do homem, ele vai transformar tudo ao seu redor naturalmente. E a gente tem uma série de exemplos de homens
em que Jesus entrou no coração deles, né? Vários na doutrina espírita, Bezerra de Menezes, Chico, Eurípides. Homens que fizeram tanto bem ao seu redor. Então, às vezes você faz uma força tão grande para mudar de fora para dentro e não faz direito. Agora, se você mudar um coração para o bem, segura. Porque esse coração é capaz de fazer muita coisa boa, de ajudar muita gente. E o mais interessante, Jesus, ele não pedia das pessoas intelectualidade, perfeição moral, condição social. Ele pedia só uma coisa: boa vontade e esforço. Nada mais que isso. E então, voltemos para aquele ponto que a gente falou do final do livro. Jesus sai de Jerusalém e vai para a sua Galileia distante. O que tem na Galileia, nesse caso? O que Jesus vai fazer na Galileia? O primeiro ato oficial dele é convidar auxiliares. Ele vai convidar 12 pessoas para ajudarem ele nesse trabalho de espalhar e vivenciar uma mensagem que ia tocar os corações das pessoas, que ia transformar as pessoas através do sentimento e que assim ia transformar o mundo gradativamente ao longo dos séculos. Jesus chama 12. E aí aqui vai uma outra pergunta, que a gente tem que perguntar tudo. Por que Jesus chama pessoas para auxiliar ele? Por que ele não fez o trabalho sozinho? Podia ter feito, né? Jesus era tão poderoso. Será que podia ter feito? A gente pensa que tem 2 motivos para ele ter chamado 12 apóstolos, 12 auxiliares. O primeiro motivo é que ele precisava de ajuda, sim. E tudo que Jesus fazia, desde as coisas que chamavam mais atenção até os detalhes menores, tudo o que ele fazia era um ensino. Então, quando ele chama 12, ele está querendo dizer para a gente que nós jamais devemos achar que vamos fazer um trabalho significativo ou que a gente vai viver a vida sem precisar dos outros. Não existe carreira solo na nossa vida. Tudo a gente precisa de alguém. Na vida pessoal, no trabalho, desde o momento em que a gente nasce. Quando a gente nasce é o momento em que a gente mais precisa de alguém. Se ninguém cuidar da gente, a gente morre. Então, todo mundo precisa de pessoas para te ajudar. Mais orgulhoso que você seja. Você não faz a roupa que você veste, você não cultiva o alimento que você come, você não faz o móvel da tua casa, você não constrói sua casa, você depende de todas as pessoas para muitas coisas. Essa casa foi construída sozinha? Impossível, né? Quantos corações, quantos sacrifícios de quantas pessoas, né? Para manter esse lugar funcionando durante tanto tempo. Nós todos somos frutos de muitas mãos. Muitas mãos nos cultivaram na nossa vida. A gente não nasce, a gente não cresce para a vida sem que muitas pessoas tenham nos regado, nos podado, tenham tirado as pragas. Muitas mãos cultivaram a nossa vida para a gente chegar onde a gente está. O segundo motivo para Jesus ter chamado auxiliares é o seguinte: é mostrar o poder da mensagem dele. Porque a gente pode brincar que ele não estava tão bem acompanhado. Porque quando ele é preso, um trai, 9 fogem e um nega. Essa é a equipe que ele escolheu para auxiliar ele. Um trai,
9 fogem e um nega. Só fica um, que é o mais novo, que é João Evangelista. O resto só aparece nos próximos capítulos. E é curioso a gente ver como os discípulos eram humanos mesmo. Tem várias passagens em que eles brigam para ver quem deles é o maior. Eles chegam a brigar para saber quem que vai ser o líder. Tanto que é numa dessas passagens que Jesus pega a criança e fala, ó, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Se você não fizer igual uma criança, você não vai conquistar esse reino de Deus. O Simão Pedro dava cada mancada. A gente olha nas histórias que a gente até fala, será que Jesus não se enganou não escolhendo ele? Ele deve ter batido na porta errada. O João Evangelista tem uma passagem em que Jesus manda ele à frente, porque fala, ó, a caminhada é longa e a gente vai precisar descansar mais à frente. Então vê se alguém não pode dar um lugar para a gente descansar. E ele vai num local, as pessoas recusam, e o João fica revoltado, ele volta para Jesus e fala, mestre, você não quer que mande descer fogo do céu em cima dessa gente? Olha a equipe que ele escolheu para trabalhar com ele. Mas o tempo passa, as dores vêm, a maturidade chega, e apesar dos muitos defeitos que esses auxiliares que Jesus escolheu tinham, eles tinham as duas características que Jesus exigia. Eles tinham boa vontade e eles tinham esforço. Coisa que os sacerdotes, que os doutores da lei não tinham. Eles tinham tudo, menos boa vontade e menos esforço de quererem se melhorar. Então Jesus prefere escolher o pessoal problemático, mas com boa vontade e que queira se esforçar. Vê o exemplo da Maria de Magdala, da Maria Madalena, que muda sua vida quando encontra com Jesus, de Saulo, que perseguia os cristãos, e quando conhece de fato os ensinos de Jesus, se modifica completamente. Então Jesus escolhe pessoas imperfeitas porque ele queria mostrar que a mensagem dele era tão poderosa que era capaz de transformar rochas brutas em joias. E ele colocava o ânimo para o alto. Ele sabia que todo mundo tinha esse potencial de ser muito melhor do que era. Porque era ele que falava, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele sabia que cada um tinha dentro de si luz latente. Só precisava do empurrãozinho para a luz brotar. E aí, a gente conversou sobre o que é doutrina espírita, definimos o que é evangelho, o evangelho como um código de conduta para o cotidiano, lemos várias passagens do evangelho que demonstram que ele é um manual para a gente agir no cotidiano. E aí a gente chega nesse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É onde se fundem essas duas joias poderosas, que é Evangelho e que é a doutrina espírita. Aqui se fundem os dois. E eu queria ler um trechinho da introdução, para dar um gostinho e motivar vocês a lerem. Kardec, falando sobre o livro, ele descreve o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, nos livros da Bíblia do Novo Testamento, que contam essa história de Jesus. 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições,
as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, os atos comuns da vida do Cristo, milagre, predição e palavras que viraram dogma, têm sido objeto de controvérsias. Ou seja, ninguém se entende. Jesus transformou a água em vinho. Cada um diz que foi por um motivo, que foi de um jeito. Não tem homogeneidade. Cada um fala que foi de um jeito. Não tem entendimento. A última, porém, o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. O ensino moral foram as passagens que a gente leu aqui. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Olha o que ele está falando, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Então, se a gente pegar essas passagens que a gente leu aqui de Jesus, juntar um muçulmano, um bandista, um candomblecista, um ateu, um católico, um protestante, um espírita, todo mundo vai concordar que é bom ajudar o próximo, que é bom perdoar, que é bom ser honesto, que é bom pedir perdão quando você está errado. Não tem como não concordar com isso. Não tem. Isso é universal. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ou seja, até quem não acredita em nada é obrigado a concordar. Olha, eu acho que esse negócio de Deus é uma maluquice, Jesus é um doido, mas amar o próximo não tem como não ser bom. Não tem como. É um estandarte sob o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas. Ou seja, as disputas religiosas, elas não são em torno desse miolo dos ensinos de Jesus que não tem como interpretar de outro jeito. As brigas religiosas, elas se originam das questões dogmáticas, ou seja, da parte acessória. Aliás, se o discutissem, a parte moral, né, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, na maioria das vezes a gente se apega à casca, mas deixa o fruto atrás. Sabe por que a gente deixa o fruto para trás e se apega à casca? Porque se a gente se apegar à casca, a gente vai ter que mudar. Vai ter que fazer a reforma íntima. E isso, o cara pode ser herói de guerra. Ele pode não ter medo de nada. Mas ele, às vezes ele morre de medo de si mesmo. Ele não se muda de jeito nenhum. Isso é difícil. Por isso que tão pouca gente se concentra nessa parte dos ensinos de Jesus. Porque essa parte demanda esforço para você se modificar. Para os homens em particular, constitui aquele código, a parte moral, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Ou seja, não, se você fizer isso, se você praticar esses ensinos de morais, não tem como dar errado. É infalível para a nossa felicidade. Essa parte, a parte moral, é a que será objeto exclusivo desta obra. Ou seja, aqui, onde se juntam doutrina espírita e evangelho, o foco de Kardec é: eu quero saber da moral. Eu quero saber do que transforma o coração do homem para que ele seja uma pessoa melhor. Porque se ele for uma pessoa melhor, ele vai fazer uma sociedade melhor. E se a sociedade for uma sociedade melhor, o mundo vai ser melhor. É isso que eu quero. Eu não quero discussão inútil.
Eu não quero saber aqui como é que foi essa história de água em vinho, de Lázaro. Não, aqui eu quero saber do código de conduta. Tem mais um trecho que ele diz assim: reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Ele bate várias vezes nesse mesmo ponto. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Bom, então, que a gente possa levar essas reflexões, para que nós possamos assentar elas, e que de alguma maneira a gente possa colocar em prática. Não mudando da noite para o dia, que não existe isso, mudar da noite para o dia, mas se esforçando, tendo boa vontade, e seguindo em frente, caminhando, caindo, tropeçando, mas levantando de novo e seguindo. Evangelho, tu és boa nova de amor, aclarando-nos os dias de dor. És eterno facho de luz, sempre aos caminhos retos nos reconduz. Quando passarmos ali viver, a harmonia celeste iremos ter. Jesus, tu trouxe-nos a mais bela doutrina, aquela que educa, aperfeiçoa e ilumina. Muita paz.